Bom dia a todos, feliz sábado. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de rapidamente expressar a minha alegria, minha e da minha esposa, de estarmos aqui nessa bonita e calorosa igreja. Prazer muito grande, agradeço a Deus pela oportunidade e agradeço também à igreja, a liderança da igreja que possibilita esse momento para a gente. Eu vejo assim alguns amigos, eu não vou me arriscar a sair mencionando o nome de todos, até porque eu não vi todos, mas quem sabe aproveitando o pretexto dos 15 anos de casamento, Dalton e Rejane, querido casal, família muito querida, eles aqui e as respectivas famílias lá no Brasil, vizinhos da gente, é um pessoal muito, muito especial. Se eles estiverem dando trabalho para vocês aqui, contem para a gente, que a gente conta para quem manda neles lá do Brasil. Tá bom assim? E acho que meu amigo Samuel está por aqui também. Maravilha, Samuel. Cadê o Samuel? Não estou vendo. Está ali, meu amigo Samuel. Desculpem outros que porventura não esteja vendo ou não esteja lembrando, né? E claro, agradecer a Ana Caran, nossa irmãzinha, vizinha nossa lá no Brasil e agora vivendo aqui, nos acolhe com carinho na sua casa. E adivinhem só se será que eu convidei a Ana para cantar no final do meu sermão? O que vocês acham? Bom, ao final do sermão vocês vão saber se eu convidei ou não, tá bom? Quantos estão dispostos e desejosos de ouvir a palavra de Deus nessa manhã? Deixa eu ver a mão. Amém, amém. Então vamos lá, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Por favor, abra a sua Bíblia e permaneça com a sua Bíblia aberta. 1 Pedro, capítulo 5. Todo mundo achou? Sim? Quando eu penso nesse texto e em alguns outros textos da Bíblia, eu fico pensando assim, como às vezes nós temos uma tendência de sermos seletivos com alguns textos da Bíblia. Seletivos. O que significa isso? A gente tem a tendência de que quando a gente abre a Bíblia e a gente vê uma promessa, uma bênção, né, uma palavra de perdão, de salvação, aí a nossa tendência é dizer assim, puxa vida, Deus está falando comigo hoje. Quando a gente abre a Bíblia e a gente vê uma palavra de repreensão, de condenação, de disciplina, nós temos a tendência de pensar assim, puxa, o fulano de tal ou a fulana de tal bem que podia estar lendo isso aqui. A mesma coisa quando a gente vem à igreja, a gente ouve um sermão, quando o pastor prega aquele sermão doce, suave, açucarado, do amor, da salvação, da bênção, aí o que a gente diz? Puxa, foi Deus que me trouxe para a igreja hoje, eu tinha que ouvir essa mensagem, foi para mim. Aí na porta da igreja, pastor, você pregou para mim hoje. Quem nunca fez isso, né? Mas quando vem aquela palavra dura de repreensão, aquela bronca que às vezes o pastor tem que dar, né? Aquele puxão de orelha, nossa tendência é olhar para o lado e ficar procurando o fulano ou a fulana. Será que ele veio e essa mensagem é para ele ou é para ela? É uma tendência que nós temos de sermos seletivos. O texto de hoje eu quero adverti-los para que nós não sigamos essa tendência de sermos seletivos. Como ilustração inicial, eu vou relembrar algo que eu passei na minha infância. Eu nasci numa cidadezinha do interior de Pernambuco, lá no Nordeste do Brasil. Aos 5 anos de idade, meus pais se mudaram para São Paulo, e nós fomos morar na periferia do ABC Paulista, no morro, numa comunidade, literalmente como se entende hoje. E ali eu e meus irmãos crescemos, pés no chão, no morro. Meu pai tinha um pequeno comércio, algo talvez um pouquinho mais de uma venda, não seria nem uma mercearia, era uma coisa muito simples, muito humilde. Imagine um comérciozinho no morro para atender a necessidade das pessoas que vivem ali. E uma rotina que meu pai tinha era logo muito cedo levantar para abrir a portinha da vendinha dele, para servir a comunidade de pão e leite, porque era a primeira necessidade. As pessoas vinham muito cedo para depois ir buscar, pegar o ônibus, pegar o trem e cuidarem da vida, naquela vida louca de São Paulo, especialmente naquela época difícil, década de 70.
E eu me lembro, eu era muito pequeno, mas eu me lembro que houve uma fase no Brasil, quem sabe alguém aqui vai lembrar disso também. Houve uma fase, eu não sei, parece que o leite era meio escasso, enfim. Onde se vendia pão e leite, naquele período, era comum só vender o leite se a pessoa comprasse o pão também. Não sei se alguém lembra disso. Então, uma frase que meu pai usava muito e que a gente desde pequeno ouvia, quando alguém vinha dizer, seu Zé, me dá 1 litro de leite. E meu pai dizia, para levar o leite tem que comprar o pão. E a gente aprendeu aquilo, né? E quando a gente ia atender algum cliente também, algum freguês, me dá 1 litro de leite. Só leva o leite se comprar o pão. Uma vez um garotinho veio, como era rotina, seu Zé, minha mãe mandou comprar um leite, e a gente via que ele estava meio afobado assim, porque certamente estava meio atrasado para descer, pegar o trem, aquela coisa toda, e meu pai disse, só leva o leite se comprar o pão. Aí o menininho disse assim, não, então me dá o pão e o leite. Aí meu pai contou as moedinhas dele ali, e viu que não dava para comprar o pão e o leite, e disse, o dinheiro não dá para o pão e o leite, só dá para o leite, mas só leva o leite se comprar o pão. Aí o menino pegou o dinheiro e correu em casa. Aí daqui a pouco volta ele, já com a carinha meio de choro, deve ter levado uma bronca da mãe, porque não levou o leite, ela queria o leite. Minha mãe agora disse que é para dar o pão e o leite. Meu pai olhou e de novo não dava para comprar o pão e o leite. Dava para comprar meio pão e o leite, mas meio pão, aquelas bengalas, né, que chamavam na época. Mas só levava o leite se comprasse um pão inteiro. E o menino voltou para casa mais uma vez. Daí a 5, 10 minutos volta ele, dessa vez chorando. Seu Zé, me dá o pão e o leite. Finalmente, meu pai contou o dinheiro e o dinheiro agora dava para o pão e leite. Mas imaginem só, aquele tempo todo, naquele vai, de gente chegando, compra pão e leite, escassez de leite. Quando meu pai foi pegar o pão e o leite do menino, tinha acabado o leite. Aí meu pai disse, só tem o pão. Ele disse, então me dá o pão. Aí não deu 5 minutos, vem ele e a mãe dele para brigar, quase bateram no meu pai, né? Porque toda aquela confusão e eles levaram o pão sem comprar o leite. O que isso tem a ver com a mensagem de hoje? A mensagem de hoje é a seguinte, olha aqui para mim. Só leva o pão se comprar o leite. Entenderam? Nós vamos ver agora uma das... desculpe, troquei? Troquei. Só leva o leite se comprar o pão. Tá certo? Então hoje eu quero começar compartilhando um texto que vou chamar assim, um leite da palavra de Deus. Uma bênção, uma das mais extraordinárias promessas e seguranças que Deus dá aos seus seguidores. Mas é um leite que você vai ter que levar o quê? O pão junto. Tá bom assim? Então eu quero convidar você a ler comigo esse texto que está na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Especificamente o verso 7, mas eu quero começar lendo o verso 5. A partir do verso 5. 1 Pedro, capítulo 5, começando no verso 5. E uma atenção especial ao verso 7. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E agora o verso 7, meus queridos irmãos, amigos queridos, minha querida igreja, olhem para mim agora. A minha intenção hoje é que você saia com esse verso 7 na sua mente e no seu coração. Você quer essa bênção? Então eu vou pedir a gentileza, vou fazer isso como um recurso didático. Não me julguem mal, nem me julguem um pregador simplista ou simplório. Mas como um recurso didático, eu quero que vocês, por algumas vezes ao longo da mensagem, vocês repitam esse verso comigo. Topam fazer isso? Então, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o meu exercício com vocês hoje vai ser esse. Eu digo a primeira parte e você repete. Mas, por favor, não me deixe, numa linguagem mais jovem assim, não me deixe pagar mico aqui na frente. Participem. Eu quero que você saia com essa mensagem na sua mente e no seu coração. Eu digo a primeira parte e você completa. Tá bom? Como é que diz? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E você responde? Foi um pequeno ensaio, agora para valer. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade.
Fique atento, porque ao longo da mensagem eu vou repetir isso e quero que vocês continuem participando. Esse texto está falando de uma experiência que é considerada hoje, durante muito tempo, nas últimas décadas, a depressão vinha sendo chamada, ou vinha sendo categorizada como sendo a doença do século. Os especialistas nessa área, os estudiosos do comportamento, da psicologia, da psiquiatria e tal, hoje já dizem que não é a depressão o mal do século. O mal do século é a ansiedade. Até porque a ansiedade geralmente precede a depressão. Ansiedade. Eu quero tratar um pouquinho disso aqui. Quantos textos da Bíblia, quantas declarações do próprio Cristo a respeito, nos advertindo, né, do mal, do perigo e do erro de nós nos deixarmos tornar ansiosos. Não andeis ansiosos, basta cada dia o seu mal. Quantas declarações. Será que tem alguém aqui hoje que está sofrendo de ansiedade, alguém que talvez não está dormindo como gostaria de dormir, ou alguém que está perdendo um pouquinho a sua paz, a sua tranquilidade, ansioso por alguma situação? Eu não estou falando aqui, vamos deixar bem claro aqui o seguinte, eu creio que existe um nível de ansiedade que é natural, normal, faz parte das emoções humanas. Não é disso que eu estou falando, nem foi disso que Jesus disse, nem é essa ansiedade a qual esse texto se refere. Aquela ansiedade normal, né? O rapaz vai pedir a garota em namoro, é claro que ele fica ansioso. E se ela souber disso, é claro que ela vai ficar ansiosa, né? Você tem uma entrevista de emprego, você vai fazer um exame, você vai fazer qualquer coisa, é uma ansiedade, você tem um projeto, você tem, enfim. Essa ansiedade, ela faz parte da vida e é até boa, porque ela ajuda você a focar, a se concentrar, a se preparar melhor para essas situações. Não é disso que eu estou falando. Creio que no outro extremo existe um outro nível de ansiedade, que já é a evolução dessa ansiedade que pode crescer a ponto de se tornar patológica. E aí eu vou dizer, você vai precisar de médico, de tratamento, talvez de medicamento, e também não é desta ansiedade a qual eu estou me referindo. Eu quero me referir àquela que está no meio, que poderá levar você a esse extremo. É essa ansiedade, que não é o sentimento natural diante de uma circunstância, diante de algo que vai acontecer, mas eu poderia dizer assim, é aquela ansiedade que começa onde termina a fé. É aquela ansiedade que, na verdade, está minando a sua confiança em Deus. É aquela ansiedade que já é quase sinônimo de desconfiança de Deus, ou de desconfiar de que Deus não está olhando para você, ou não está cuidando de você, ou não está tomando conta de você. E aí você fica ansioso. É desta ansiedade. É para essas pessoas que esse texto está se dirigindo. E o que diz o texto? Nós estamos em 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Você responde? Ele tem cuidado de vós. Ansiedade. Existem tantos estudos. Recentemente eu me deparei com um estudo que identifica algumas coisas interessantes. Essa pesquisa que eu vi recentemente revela que aproximadamente a metade das situações de ansiedade que nós enfrentamos dizem respeito a coisas que nunca vão acontecer. O estudo mostra que em torno de 30% das causas de ansiedade dizem respeito a coisas que aconteceram no passado e que não podem mais ser mudadas. Só aí já chegamos a quase 80%. Aquela ansiedade por coisas que já passaram. Uma mágoa, um ressentimento, um trauma, um abuso, uma traição, uma injustiça, seja lá o que for. E isso tem pesado sobre você ao longo da vida. E há pessoas que vivem sofrendo com isso, constantemente estão se lembrando disso, pensando nisso e se deixando abater por isso. Esse estudo revela que 12% das causas de ansiedade se referem ou dizem respeito a críticas recebidas de outras pessoas. Muitas delas mentirosas. Você fica ansioso porque você descobriu que alguém falou mal de você. Quem não fica? Eu
não digo aquele sentimento natural, né? Puxa, não devia ter falado, tal, mas aí você dá 5 minutos, controla aquilo, daqui a pouco passa, entra na normalidade. Mas há pessoas que não conseguem fazer isso. Há pessoas que ficam alimentando, falou mal de mim. Mas logo fulano que eu pensei que era meu amigo, mas ele não deixou de ser amigo, de ser seu amigo, ou de ser sua amiga. Você também às vezes não fala mal do seu amigo, da sua amiga? É ou não é? Então eu diria assim, gente, a gente tem que ser mais, não sei que expressão usar, couro grosso, conhece uma expressão assim, não? Menos melindrosos com essas coisas. Alguém falou mal de você. Uma vez alguém chegou assim para mim e disse assim: pastor, eu preciso lhe contar o que o fulano falou de você. E eu disse: olha, você precisa me contar, mas eu não preciso ouvir, não precisa me falar. Não, mas você precisa saber, porque ele é uma pessoa que está aqui na igreja. Não, irmão, não precisa. Não, e ele, sabe, aquele, como é que a gente diz? Emissário do diabo, né? Não é isso? É. Não, mas eu insistiu tanto que eu disse: tá bom, o que é que ele falou de mim? Aí citou lá, sinceramente eu não me lembro o que foi, até porque certamente era mentira. Falou isso e aquilo outro de você, e ficou olhando para mim para ver minha reação, e eu fiquei olhando para ele. E aí, entendeu, pastor? Eu disse: entendi, pode continuar. Não, foi só isso. Eu disse: só isso? Ele olhou para mim e disse: está achando pouco? Eu disse: estou achando pouco demais. Foi só isso que ele falou de mim? Ainda bem que ele não descobriu tudo. Eu sou muito pior do que isso que ele falou. Se ele realmente me conhecesse, ele teria muito mais que falar de mim. Então deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você que às vezes sofre, porque alguém falou mal de mim, porque... Então deixa eu dizer uma coisa para todo mundo aqui olhando para mim. Alguém falou mal de você? Agradeça, porque você é muito pior do que o que falaram. Pense bem. Pense bem. A gente, eu quero dizer assim, nós não precisamos nos deixar levar por essas coisas, né? Esse estudo revela que por volta de 8% das causas de ansiedade dizem respeito a problemas reais que precisam ser enfrentados. Ou seja, um estudo que revela o quê? Que se você anda ansioso, provavelmente você não tem motivo para isso. É uma causa ilusória ou uma causa facilmente superável. É isso que você tem que entender. Facilmente superável. A sua ansiedade, ela não é proporcional ao tamanho da ofensa, ou ao tamanho do problema, ou ao tamanho da circunstância. A sua ansiedade, ela é proporcional à sua falta de habilidade de lidar com as adversidades. Percebe isso? E por favor, deixe-me corrigir minha linguagem aqui. Quando eu falo sua e você, eu estou me referindo a mim também. Não estou apontando para ninguém, eu estou falando da nossa luta. Nós temos que ter mais habilidade para enfrentar adversidades e oposições e situações difíceis, e não nos deixarmos, ou não nos permitirmos tanta ansiedade que na maioria dos casos é desnecessária ou, no mínimo, facilmente superável. Sim ou não? Será que eu estou falando bobagem aqui? Não. Então deixa eu repetir a promessa de Deus para você hoje. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então a minha mensagem hoje é muito simples. Eu vim hoje aqui dizer para você, tudo isso que eu estou falando aqui é uma introdução. Agora eu vou pregar meu sermão. E meu sermão é uma frase. Se você quiser, a gente já vai embora com essa frase. Se quiser ficar mais um pouquinho, eu falo mais um pouquinho. Mas a minha mensagem hoje, o leite de Deus para nós hoje, é este aqui, uma frase. Olha aqui para mim. Está preocupado, está ansioso, está achando que as coisas não estão dando muito certo e os seus planos não estão indo como você imaginou que poderiam estar, ou quem sabe a vida não está tão boa quanto você imaginou. Então, escute o sermão de hoje. E quando alguém perguntar assim, o que o Ranieri pregou na igreja hoje? Você vai repetir o sermão inteiro, em uma frase. Deus está cuidando de você. Eu esperava ouvir um amém mais. Eu vou repetir, acho que você não ouviu direito. O som está bom aí atrás? Todo mundo me ouvindo bem aí? Sim? Não? Se não responde é porque não estão nem ouvindo eu perguntar.
Tá chegando aí? Então eu vou falar de novo, porque eu acho que estão desaprendendo a falar português, né? Eu vou falar em inglês. Não vou arriscar o inglês, não. Deus, escute aqui. É hora de você ouvir agora, não de falar. Deus está cuidando de você. Esse é o sermão de hoje. Que cuidado é esse? Eu perguntaria, qual é a abrangência do cuidado de Deus? E eu me encanto com a Bíblia, por isso que eu sou apaixonado por pregação, porque eu me deparo com um texto desse e penso assim, o que pode ser pregado daqui? Eu vejo numa palavra, todo o argumento do sermão de hoje. O sermão de hoje é, Deus está cuidando de você. E o argumento está em uma palavra que define a abrangência do cuidado de Deus. Qual é a abrangência do cuidado de Deus? O texto diz, quero a sua participação, o texto diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A pergunta, qual é a abrangência do cuidado de Deus? O texto diz, toda a vossa ansiedade. Tudo que lhe diz respeito. Toda e qualquer coisa, situação, circunstância, que de alguma forma pode tirar a sua paz. O grande compromisso de Deus com os seus filhos, fiéis. Se todos entendessem isso, nós estaríamos pregando menos bobagem por aí. E dando menos atenção a algumas declarações que não têm base bíblica. O grande compromisso com Deus não é resolver todos os seus problemas financeiros, não é curar todas as suas doenças, não é resolver todos os seus relacionamentos, não. O grande compromisso de Deus conosco não está nessas coisas, embora Ele atue nessas coisas, segundo a sua soberania e o seu plano e a sua vontade, mas não é esse o compromisso de Deus. O compromisso de Deus está com aquilo que Ele prometeu. E o que foi que Ele prometeu? A minha paz vos dou. Aqui está o compromisso de Deus. A paz que Deus oferece não depende das circunstâncias. Depende de quê? De você confiar, de você crer que Deus está cuidando de você. Entendeu? As coisas estão indo mal, está difícil, Deus está cuidando. Deus está cuidando e Ele tem os seus meios e os seus fins. E lembre-se que os fins são mais importantes do que os meios. Por isso que às vezes Deus permite situações, circunstâncias e coisas adversas na nossa vida, não que Ele as provoque, mas Ele as aproveita para alcançar o verdadeiro fim, a salvação eterna. Agora Ele garante que se você confiar nele, mesmo em meio às adversidades, às tribulações, aos problemas, às circunstâncias difíceis, você pode ter paz. Por isso, a mensagem de hoje qual é? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Qual é o sermão de hoje? Deus está cuidando de você. Toda a ansiedade. Quando o texto diz toda, refere-se, vamos tentar ser didático, vou falar de algumas dimensões desse toda. Primeira dimensão, a dimensão temporal. Toda significa Deus está cuidando do que diz respeito ao seu passado, ao seu presente, ao seu futuro. Mas o passado já passou. Sim, já passou. Mas muita gente, os estudos mostram isso, muita gente sofre hoje por causa do seu passado. Eu não estou aqui negando a influência do passado sobre a nossa vida hoje. E quem já sofreu um abuso, quem já sofreu uma traição, quem já sofreu uma injustiça, poderá dizer isso muito melhor do que qualquer outro. Não é isso que eu estou negando. O que eu estou dizendo é que, com a presença de Deus na sua vida, você pode superar esse trauma e alcançar paz. Entendeu? Seu passado é resolvido assim. Deixando para trás todas as coisas. Avanço para o alvo. Quando o texto diz, toda a vossa ansiedade, na dimensão temporal, passado, a graça de Deus, a presença de Deus,
o refrigério do Espírito Santo na nossa vida. Você sabe do que eu estou falando? Se não sabe, devia saber. E busque isso, porque é isso que dá sentido à vida cristã. O refrigério do Espírito Santo vai lhe dar completa superação sobre isso. Deus está cuidando do seu passado. Seu presente. O que eu vou fazer? Como é que estão as coisas? E olha a faculdade, e olha meu futuro, e olha meu trabalho, e as minhas dívidas, e as coisas, e olha o que está acontecendo. Calma. Ei, peraí. Ei, calma, você não está sozinho. Você não está sozinho. Existe um Deus que está cuidando de você. Então, calma. Calma. Respire fundo. Pensamentos e coração nas mãos de Deus. Deixe Ele cuidar mais. Confie. Descanse um pouquinho. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, disse Cristo. A minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não é isso? Calma. Calma. Eu me arrisco a dizer que 99,99999999999,3% dos seus maiores problemas não resistem a 5 anos, mesmo que você não faça nada por eles. Que dirá a 10 anos? Que dirá 50 anos? Os jovens não entendem o que eu estou falando, e quando eu era jovenzinho, eu digo jovenzinho porque eu ainda sou jovem, me considero. Mas quando a gente começa a contar a vida na base, eu tenho uma forma de identificar bem quando você começa a deixar de ser jovem. Os jovens contam as coisas na base dos anos. Faz 2 anos, faz 3 anos, faz 5 anos. Os que já estão passando da fase contam o tempo na base das décadas. Porque faz 30 anos, porque faz, né? Os nossos problemas, os nossos maiores problemas não resistem a 30 anos. Então, peraí, calma. Deus está cuidando. Seu futuro, talvez uma das principais causas de ansiedade. Eu estou aqui, mas olha o meu trabalho, mas e o meu futuro, como é que vai ser, minha aposentadoria, e eu já não tenho ainda, eu preciso mais e tal, e minha família, meu filho vai crescer, e como é que vai ser? Ei, calma. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não estou aqui pregando displicência, negligência, nem irresponsabilidade. Não sou do partido daqueles que pensam, Deus está cuidando, então, beleza. Não é isso que eu estou dizendo. Faça o seu melhor, busque o seu melhor, dê do que você tem de melhor, mas com mais alegria, com mais contentamento, com menos preocupação. Espera aí, Deus está cuidando. Você pode crer nisso? Sim ou não? Deus está cuidando. Falei da dimensão temporal, que outra dimensão? Vamos falar aqui do tamanho das coisas, né? Durante algum tempo na minha experiência cristã, eu cheguei a pensar assim, que eu às vezes incomodava Deus com coisas muito pequenas, né? Pedindo uma bençãozinha aqui, uma soluçãozinha ali, né? Você está numa viagem, o ponteiro da gasolina está lá embaixo, aí você começa a orar para Deus, não, Senhor, e eu pensava, não, mas depois eu pensei assim, nossa, eu vou pedir perdão a Deus porque eu estou incomodando com pequenas coisas. Mas quando eu comecei a me debruçar sobre esse texto, eu entendi, peraí, Deus quer cuidar de tudo, tudo. Deus está envolvido e preocupado com tudo que lhe diz respeito. Nada do que é importante para você deixa de ser importante para Deus. Entende? Coloque tudo nas mãos de Deus. Ele está cuidando de tudo, das pequenas coisas e das grandes coisas. Eu entendi que quando nós oramos a Deus por pequenas coisas, nós não o incomodamos. E isso eu entendi muito bem, depois que eu tive filhos e eles começaram a crescer. E hoje já estão grandinhos. E hoje, o que me incomoda não é quando meus filhos me pedem muito. O que me incomoda é quando eles deixam de pedir. A sensação de que estão perdendo a dependência. Na verdade, do ponto de vista humano, paterno,
essa é a grande conquista. Como já disse um especialista em educação, educar significa tornar independente. Mas a gente não quer largar. Mas com Deus é o contrário. Na nossa vida com Deus, o que Ele mais quer é que, à medida que cresçamos em nossa experiência cristã, nos tornemos cada vez mais dependentes. E é quando pedimos que expressamos a nossa dependência de Deus. Nós nunca incomodamos Deus. Eu às vezes me incomodo com alguns pregadores que dizem: você tem nas suas orações, você tem que pedir menos e agradecer mais. Não quero condenar quem já disse isso, porque eu mesmo já preguei isso. É só uma questão de você ter um ponto de vista, talvez uma perspectiva um pouco diferente. Você tem que pedir menos e louvar mais, como se Deus se incomodasse com os nossos pedidos. Hoje eu entendo que quanto mais eu peço, mais Deus sorri para mim, porque mais Ele me vê como uma criança, e é das crianças que pertence o reino de Deus. Temos que nos fazer crianças, e isso envolve, entre outras coisas, dependência de Deus. Dependência, peça, tudo, pequenas coisas e grandes coisas, peça, dependência. Por quê? Porque Deus está cuidando de tudo, lançando sobre Ele toda vossa ansiedade. Por quê? Assim é o cuidado de Deus. O que mais eu poderia falar? Tanta coisa, tudo que lhe diz respeito. Aqui está a abrangência do cuidado de Deus. Uau! Eu pergunto agora, posso terminar meu sermão? Posso terminar? Foi dada a mensagem? Qual é o sermão de hoje? Deus está cuidando de você. Quem aqui gostaria de sair hoje realmente vivendo, entendendo e vivendo essa experiência do cuidado de Deus na sua vida? Deixa eu ver a mão, todo mundo, praticamente todo mundo, eu acho que todo mundo. Muito bem, mas aí, para levar o leite, tem que comprar o pão. Então agora nem adianta olhar para o relógio, nem esperar que eu termine, porque agora vai ter que comprar o pão. Vai ter que comprar o pão. O que é o pão? É a condição para receber o leite. Quase todas as promessas de Deus são condicionais. Por que eu digo quase? Porque algumas não são. Existem promessas de Deus cuja condição é o próprio Deus, e Deus não muda, e Ele cumpre as suas promessas. Uma promessa, um exemplo de promessa incondicional, qual é? A volta de Jesus. É incondicional. Você vai estar preparado, Jesus volta. Você vai estar despreparado, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Entendeu? Então, é incondicional. Mas a maioria das promessas de Deus a nosso respeito, do seu relacionamento conosco, envolve condições. Tem nada a ver com barganha com Deus, com salvação pelas obras. É outro assunto. Ninguém interprete, não dou direito a ninguém interpretar mal o que eu estou dizendo. Mas essa é uma grande realidade. Então você quer a bênção do cuidado de Deus na sua vida? Tem a condição. E qual é a condição? Qual é a condição? Está no texto. Está no texto. Eu pedi para a gente começar a ler a partir do verso 5, de propósito. Então vamos ler de novo. Estamos em 1 Pedro, capítulo 5, é isso? 1 Pedro capítulo 5, vamos começar de novo do verso 5, já digo, não está explícito, está implícito, nós vamos entender um princípio que está envolvido aqui nesses dois versos, especialmente no verso 5, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, vírgula, não é ponto. O verso 7 é a conclusão do argumento anterior. Vírgula, agora vem o leite, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ponto. Mas esse final aí do verso 7 começa como? No verso 5,
Vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e todos sede sujeitos uns aos outros. Qual é o princípio? O texto aqui não está falando especificamente, o que eu quero destacar não é os jovens para os anciãos, eu quero destacar um princípio envolvido aqui. Um princípio de respeito e humildade no relacionamento com as pessoas. Este é o princípio. Você consegue ver isso no texto? Deus aborrece os soberbos. Então, está se referindo a quê? Como nós nos relacionamos com as pessoas. Este é o princípio. Você quer receber o cuidado de Deus? Então, qual é a condição para receber o cuidado de Deus? Você tem que começar a cuidar das pessoas. Para mim isso é claro como água cristalina, né? O nosso erro é que nós temos uma tendência de avaliar a nossa experiência religiosa apenas numa dimensão vertical. Eu estou, a melhor fase da minha vida cristã, eu nunca orei tanto, eu nunca li tanto a Bíblia, eu nunca fui tão frequente à igreja, olha, eu estou orando, eu estou meditando nas coisas de Deus, eu passo o dia orando, maravilha, longe de mim dizer que isso está errado, não, orai sem cessar, alimentai-vos da palavra de Deus, faça isso, só que a sua religião não é medida por isso, a sua religião é medida pelo resultado que isso vai dar na sua vida com as pessoas. A religião, ela não é mensurada aos olhos de Deus, baseado no quanto eu estou conectado com Deus, e sim, o quanto a minha conexão com Deus faz de mim uma bênção na vida das pessoas. Ou seja, eu não tenho o menor medo, o menor receio de dizer que a nossa religião, ela é medida por Deus numa base horizontal e não vertical. Você está vindo aqui à igreja, maravilha, venha e vem mesmo. O irmão disse, eu achei muito legal a oração. Quem foi que orou aqui? Depois da escola sabatina. Meu Deus, me ajuda, porque eu... não falo, mas ele não falou dele não, isso foi uma metáfora, uma figura de linguagem, estava querendo falar de você, para você não chegar atrasado semana que vem. Não, mas ele foi muito cortês, muito polite, né? Mas a sua vida cristã não é medida por isso. Isso vai lhe dar a base para você realmente viver a verdadeira religião. A verdadeira religião, ela se dá numa dimensão horizontal. Você entende isso? Respeito e humildade no relacionamento com as pessoas. Então, agora sim eu posso caminhar para a conclusão do meu sermão. E vou fazer uma pergunta básica. Mas eu quero que essa pergunta incomode mesmo. E se tem alguém aí no seu lado que diz respeito à sua experiência, pode cutucar. E provavelmente vai ser sua mulher. Porque você esconde quem você é de todo mundo, mas dela você não esconde. Não tem um velho ditado que diz assim, atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Aí já corrigiram, né? Não é atrás, é ao lado de um grande homem sempre há uma grande mulher. Eu tenho uma correção mais. Ao lado de um grande homem sempre há uma mulher surpresa. Meu marido, um grande homem? Não é possível. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Comigo agora, é hora de você ouvir, não é hora de você falar agora, hein? Todo mundo aqui comigo. Pergunta difícil eu vou fazer agora, hein? Como estão os seus relacionamentos? Você tem coragem de pensar seriamente nisso agora, comigo? Eu quero que a sua mente agora comece a percorrer os seus relacionamentos. Se você tiver dificuldade, eu posso ajudar. Posso ajudar? Posso? Então, eu vou dar uma passeada com você na sua vida agora. Sempre lembrando que eu falo da sua vida, estou falando da minha. É um exercício que eu faço com muita frequência. Como estão os seus relacionamentos? Vamos lá. Como estão os seus relacionamentos dentro da sua casa? Como é que estão as coisas lá? Marido e mulher.
Como é que estão as coisas lá? Ah, pastor, eu estou orando para Deus quebrantar o coração do meu marido. Sim, vamos orar para Deus quebrantar o coração do seu marido. Mas eu estou perguntando como está o seu coração em relação a ele. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Como estão os seus relacionamentos? Respeito e humildade no relacionamento com as pessoas. Isso envolve o quê? Isso envolve muita coisa. Isso envolve, vamos começar. Eu quero ajudar você, olha aqui, eu quero ajudar você. Isso envolve paciência. Isso envolve perdão. Isso envolve humildade. Ah, mas eu não consigo perdoar. Ah, pastor, você não sabe o que foi que ele aprontou para mim. Eu não sei o que ele aprontou para você. Eu vou dizer como eu dizia antigamente quando eu era criança, né? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Mas de uma coisa eu sei: o que ele fez para você, o que o outro lá fez para você, o que não sei quem fez para você, o que aconteceu com você lá na sua vida no passado, a pior desgraça que fizeram para você, foi muito menos do que você já fez para Jesus Cristo. No entanto, enquanto Cristo estava na cruz, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E esta não é uma frase dita por Cristo. O tempo verbal indica que Jesus repetia continuamente essa frase na cruz. A cada cusparada, a cada bofetada, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E agora você vem dizer que não consegue perdoar? Ah, mas eu quero que Deus cuide de mim. Como estão os seus relacionamentos? Com os seus filhos, com os seus pais, jovens, adolescentes. Olha aqui para mim. Como estão os seus relacionamentos com os seus pais, com o seu pai, com a sua mãe? Pense nisso. Poxa vida, eu queria tanto falar sobre perdão agora, mas não dá tempo. Então vai ficar para não sei quando. O que é o perdão? Não dá tempo. Eu fico tão animado de falar, não dá tempo. Fala? Posso falar? Quem sabe isso vai ajudar você? Quem sabe isso vai ajudar você? Tem muita gente que não consegue perdoar. Sabe por quê? Porque não entende o que é o perdão. Pensam que perdão é uma coisa e perdão é outra coisa. Eu me arrisco a dizer que a maioria dos cristãos relacionam perdão com afeto, com sentimento. Perdoar o inimigo significa eu tenho que começar a gostar do meu inimigo. Enquanto eu tiver raiva dele, significa que eu não perdoei. Isso é uma mentira, não é verdade. Isso não é bíblico. Você ter raiva de alguém não é esse o pecado. Ixi, tem gente já tremendo aí na cadeira, pensando que eu estou falando de heresia, né? Mas a própria Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então é possível você ter raiva e não pecar. Perdão não é sentimento, não é o que você sente pela pessoa que lhe ofendeu. Perdão não significa que você tem que de novo estar junto da pessoa que lhe ofendeu. Perdão não significa que você novamente tem que... O que eu vou dizer aqui? Eu quando estou viajando, eu gosto muito de viajar com a minha esposa. Sempre que eu posso, a gente vai junto, eu e Mara. Mas quando não dá, eu penso assim, eu vou levar uma lembrancinha. Também não sou daqueles maridos que estão sempre levando coisa para casa. Que ela já sabe que eu a amo, não preciso falar todo dia. Não, meu amor. Mas tem gente que pensa assim: bom, a Bíblia diz para eu amar o meu inimigo. Aí vai comprar uma lembrancinha para a mulher, para o filho, que estão em casa. Aí vem assim: amar o vosso inimigo. Bom, eu estou comprando presentinho para quem eu amo. A Bíblia diz que eu devo amar o inimigo, eu vou ter que levar uma lembrancinha para aquele cara que me aprontou aquilo. Ou para aquelas... É isso que é amar? Claro que não. Amar não significa gostar. Amar na Bíblia não é sentimento. Amar é um princípio. Amar é uma escolha. Eu não amo mais a minha esposa. Quem não ama? Isso é decisão sua. Não depende de sentimento. Amar o inimigo significa escolher tratá-lo com dignidade. Não significa que eu vou viver com ele, ou morar com ele, ou continuar trabalhando com ele, ou convidá-lo para comer na minha casa, ou sair para jogar futebol com ele, ou para pescar com ele. Não é isso que a Bíblia requer de mim. Não é isso. O que a Bíblia requer de mim é o seguinte: tratá-lo com o quê? Com respeito e humildade. Está aqui o nosso princípio.
e no dia, no momento que ele precisar da minha ajuda, estender a mão, ajudá-lo sem lançar em rosto. Isso é que é amar. Ainda que tudo isso contrarie os meus sentimentos, porque se a minha religião dependesse dos meus sentimentos, eu estaria perdido. A nossa religião não depende dos nossos sentimentos, depende das nossas escolhas, das nossas decisões. É muito mais racional do que você imagina. Entendeu? Vamos lá, vamos continuar nosso passeio aqui. Como estão os seus relacionamentos dentro da sua casa? Você mais rápido agora. Como estão os seus relacionamentos lá no trabalho? Está tudo bem? Está tudo bem? Volte um pouquinho no passado. Aquele parente, aquele cunhado, dizem que cunhado não é parente, né? Mas vamos fazer de conta que é. Aquele tio, aquela coisa que você deixou para lá, tudo bem, já estou aqui mesmo, nem volto mais no Brasil e tal, mas existe um relacionamento rompido, e você está levando a vida numa boa, como se tivesse tudo bem. Não, é porque eu nunca orei tanto, eu nunca fui tão atuante na igreja. Então lembra que Jesus disse, você vai oferecer a sua oferta, quando você chegar lá diante do altar para oferecer a sua oferta, e você lembrar que o seu próximo, o seu semelhante tem alguma coisa contra você, deixe aí a sua oferta, vá lá, resolva a situação com ele, e aí volte e apresente a sua oferta, porque aí ela será aceitável. Não tem como você viver sua religião sem resolver os seus relacionamentos. Não tem como. Você está fingindo para quem? Está fazendo de conta que não, ficou no esquecimento. No esquecimento de quem? Não é assim. Agora, mas se eu for pedir perdão, ou se eu for, ele não vai aceitar. Aí é problema dele. A Bíblia diz, o quanto depender de vós, vivei bem com todos os homens. Faça a sua parte. E aí sim, você poderá dizer, Senhor, quero lançar sobre ti todas as minhas ansiedades, na certeza de que o Senhor está cuidando de mim. Você quer o cuidado de Deus? Comece a cuidar das pessoas. E digo mais, você não precisa ir longe para isso. É possível que no mesmo banco que você esteja sentado agora, haja uma pessoa que está desesperadamente necessitada e que você pode ajudar. Mas eu não sei. Por que você não sabe? Porque nunca me falou. Talvez porque você nunca perguntou. Talvez porque nunca você disse, e aí, está tudo bem? Não apenas como, né? How are you? I'm doing good. Everything is good. Ontem alguém me disse assim, I'm always good. E eu pensei comigo, duvido. Também não estou querendo dizer que você tem que ser aquele cara chato, que quando você pergunta, e aí, tudo bem? Você realmente vai querer que a pessoa conte, ou que você vai ser o cara chato de contar tudo, para cada pessoa perguntar que está tudo bem. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é, você precisa se interessar mais pelas pessoas. Aí do seu lado, aqui dentro dessa igreja, há pessoas, não conheço nenhum caso específico, ninguém me contou nada, não sei de nada da vida de ninguém aqui, mas eu não tenho receio de dizer com toda certeza, aqui dentro há pessoas que estão desesperadamente necessitadas de algo que você pode ajudar. Algumas talvez seja algo material, ajude. Outros não será algo material, será algo afetivo, emocional. Pessoas que estão famintas de uma amizade, de um contato mais próximo, de alguém que convide para comer uma pizza em casa com o real interesse de partilhar um momento junto. Tem gente aqui dentro que está morrendo de fome, starving. Agora você está aqui, Senhor, cuida de mim. Você quer o cuidado de Deus? Compre o pão. Tem que comprar o pão.
Ana, vem cá, senão eu não paro, Ana. Meus queridos, a minha intenção hoje, em nome de Jesus, não foi outra senão, quem sabe, nos despertar um pouquinho para o que significa a verdadeira religião. Né? Ser, como Jesus disse, né? A luz do mundo. Ser a luz do mundo. Né? Assimilar de Cristo a luz original, que é Cristo, a luz pura, para que então possamos refletir essa luz para as pessoas. Bem, como eu sou professor, termina a aula, vem a prova. Posso fazer a prova? Então, uma pergunta que eu dei para vocês estudarem. Para você completar. Complete a sentença abaixo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Vou dar a segunda chance, recuperação. Vou dar a recuperação agora. Quero mais convicção. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O meu desafio para cada um de vocês e para mim hoje é que você saia daqui. Olha o que eu vou dizer, olha que desafio, olha que coisa importante. Meu desafio para você hoje é que você saia daqui hoje decidido e fazendo planos concretos para resolver todos os seus relacionamentos. Para alguns isso poderá ser feito hoje ainda, quem sabe fazer algum propósito diferente entre você e a sua esposa, seu esposo. Olha, vamos mudar alguma coisa, vamos melhorar nisso, ou com os seus filhos, e quem sabe hoje à tarde já vai estar tudo resolvido. Não que vai estar tudo solucionado, mas a decisão foi tomada. É isso que Cristo quer, é isso que Deus quer, que você escolha hoje, que você comece hoje. É um processo. Para outros isso poderá custar uma chamada telefônica lá para o Brasil ou para algum lugar. Para outros vai precisar esperar segunda-feira para poder chegar no trabalho e conversar com alguém, ou na escola. Eu não sei, mas eu quero deixar o desafio aqui, que você saia daqui hoje decidido a experimentar essa bênção de Deus na sua vida, o cuidado de Deus na sua vida, decidindo a resolver todos os seus relacionamentos. Mais uma canção nasceu e desde então eu posso cantar, eu posso sentir o amor de Deus, pura luz em meu coração. Mais uma canção nasceu e desde então eu posso cantar, eu posso sentir o amor de Deus, pura luz. Já acabou? Ai, tá bom. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu acho que eu convido vocês para fazermos a oração final em pé. E em seguida cantamos o hino de despedida. Oremos.
Santo Deus, louvamos o teu nome, porque a tua palavra nos dá esta segurança do teu amor, do teu cuidado, da tua presença em nossa vida. Aprendemos hoje, Senhor, que nada em nossa vida é tão pequeno que não te interesse, ou tão grande que não suportes. Por isso queremos colocar tudo em tuas mãos. Toda a nossa ansiedade. Para isso, Senhor, entendemos muito claramente que temos uma responsabilidade de resolver os nossos relacionamentos horizontais. Visita cada coração agora de maneira muito especial, com influência poderosa, convincente do teu Espírito, a fim de que cada um saia daqui hoje decidido a resolver algum relacionamento quebrado, alguma ofensa, algum perdão para oferecer ou para pedir, que sejamos instrumentos em tuas mãos. Dá-nos esta bênção hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.